Cemitério Quarta Parada, um cemitério importantíssimo da cidade de São Paulo, foi fundado no dia 6 de janeiro de 1893, estabelece aqui na zona leste de São Paulo, não por outra razão, ele também é conhecido como Cemitério do Brás. Essa entrada é uma entrada nova do cemitério, é muito interessante, a gente observa ali, do outro lado, uma parte mais antiga do cemitério, uma incidência muito grande de capelas. E isso se dá muito em razão desse ter sido um cemitério bastante utilizado pela comunidade italiana dessa região, que é imensa. Eu errei a passagem aqui, vou passar aqui por detrás. Vou tomar uma sombra, um sol do cão. Na verdade eu entrei errado. Essa aqui é a passagem da entrada principal, mas tudo bem. Esse é o memorial. Isso aqui é um espaço novo. O cemitério ele passou por reformas grandes estruturais. Junto com o cemitério do Araçá, talvez tenha sido um dos cemitérios que mais sofreram pelo abandono. Esse é um memorial em homenagem aos mortos políticos, perseguidos pela ditadura militar, lugar de reflexão. Não tem ninguém sepultado aqui, mas é um memorial. E vamos lá, encarar essa lua. Tá vendo? As capelas aqui, que já é uma parte mais antiga do cemitério, a gente começa a observar mais capelas. Vamos descer ali para mandar o cemitério todo com vocês. Então vamos, diz o ditado, começar do começo. Pode aproveitar esse comecinho de rolê para dar um pouquinho de informação também sobre essa região, né? O nome, inclusive, Quarta Parada do cemitério, faz referência à estação de trem que ficava aqui, que batizou essa região, Quarta Parada, né? Na verdade, o Brás cresceu muito, por isso que o cemitério acabou ganhando essa denominação. Mas Quarta Parada era, na verdade, porque aqui era a quarta parada do trem, que partia do Brás e ia até a cidade de Cachoeiro Paulista. E embora nossa proposta aqui de passar por alguns túmulos também de pessoas notórias, conhecidas, eu quero destacar muito a presença de milagreiros aqui. Então a gente vai rodar um pouquinho atrás também dos milagreiros e milagreiras do cemitério. Bastante visível nessa parte de baixo. Ali a gente tem uma movimentada avenida São Paulo. Essa parte de baixo é uma área relativamente nova do cemitério. Como eu falei, cemitério de 1893. E essa é uma área nova. E como eu falei, esteticamente meio parecida, né? São terrenos aqui eu estou vendo bastante jazigo de famílias, né? Mas eles não são carneiras, né? Não são túmulos que se alcem ou que se alçam do chão. Vamos subir a escadinha, embora hoje é sábado, dia que eu tenho livre para fazer esses rolês. Tem um passeio aqui em São Paulo, então a gente aproveita. Mas ainda assim, vou tomar um pouco mais de cuidado, porque essa é uma época de muita frequência. Esse período, na verdade, levando uma dura aqui da senhora que me explicou onde eu quero ir. Eu tô errando o caminho. Mas tem bastante gente visitando seus entes queridos.
finais de semana, então até para não expor ninguém, de vez em quando eu tenho que cortar os vídeos. Mas vamos lá. Vocês podem ver que tem uma diferença interessante do ponto de vista estético, né? Ali embaixo, bem mais novo, o tipo de construção em granito mais próximo do chão, ou mais próximo, perto do chão. Estou na quadra 98 e a gente está indo na quadra 104. Cento e nove. Um monte de quadra que engana. Aqui também umas rampinhas. Deu um velário. Já estou para a quadra 101. E é interessante, ver ali tem um muro, né? Não andei tanto. Mas o cemitério, quando ele é construído, olha que bonita essa azulejaria. Ateliê Moral. Esse é um ateliê que presta muito serviço de azulejaria nos cemitérios de São Paulo. Olha, uma mais interessante que a outra, né? Zucca também é outro artista muito especialista em azulejaria. E aqui de repente ele acaba no muro do cemitério. Eu vou tentar achar por aqui a quadra 104. Disseram que é pra cá. Super. Vou aumentar aqui para. Interessante, um azulejo feito em homenagem ao próprio falecido. O cemitério é imenso. Mais uma azulejaria aqui também do Zucca, estúdio. Moral, Zucca. 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 Vamos lá, vamos achar essa quadra 103. Estamos perto. Aqui também há muitas famílias católicas, mas japonesas. Aqui já tem um indicador da quadra 104. Vamos ver se a gente encontra aqui. Apaga-se não acender vela. E é esse jazigo que a gente procurava. Aqui descansa o grande ator Domingos Montanher, que morreu no ano de 2016.
Domingos Montanher era um grande ator, dramaturgo, teatrólogo, e ele não escondia e gostava muito de expor a sua condição de palhaço. Entre suas qualidades artísticas, também essa formação. Infelizmente, não há praticamente nenhum resquício de sua memória aqui, senão, vez ou outra, pela presença de pessoas que gostavam do seu trabalho. E a gente, claro, fica triste em ver o túmulo sem suas referências, esse lugar que passa a ser o detentor de seu espólio físico, portanto sua memória, mas muito distante de tentar apontar o dedo para qualquer pessoa, porque a gente não sabe, enfim, as circunstâncias que fizeram esse lugar, nem os afetos e dores para as pessoas mais próximas a ele, seus familiares, para virem, né, e, enfim, mobilizarem, mas como pesquisadores, como um pesquisador de cemitério, sobretudo, eu gosto muito fiz questão de passar aqui para a gente lembrar da memória desse cara muito legal, esse grande ator, um ser humano muito querido. Tem um amigo chamado Juliano, que é cineasta, e ele tem um filme que o Domingos participou, um filme super premiado. Então, tudo que eu ouvi desse cara foi bom. Era uma pessoa muito bacana. Todas as pessoas que eu tive contato e que tinham contato com o Domingos faziam questão de dizer isso. Então, fica aqui nossa lembrança, manifesto de saudade, e sempre que a gente puder, a gente vem até aqui, Cemitério Quarta Parada, para reverenciar sua memória. O Domingos, para quem não sabe, faleceu num acidente no Rio São Francisco, nas gravações de uma novela chamada Velho Chico, outro querido amigo que conviveu com o Domingos, fez parte do elenco dessa novela super bonita. Foi o meu irmãozão, Xambinho do Acordeon. Já já estrela um outro filme sobre Luiz Gonzaga. O Xambinho fez a novela e teve contato, é outra pessoa que sempre reverencia as lembranças e a memória do Domingos Montanher, e faz questão de dizer o quanto esse cara era legal, o quanto esse cara era bacana. Quarta Parada, gente, é um cemitério que a gente anda pra caramba também. Cemitério imenso. A gente já passou um pouquinho por aqui, né? Cemitério imenso. E lá na entrada eu apontei pra vocês esse lugar que eu tava, né? Esse é uma parte de capelas, parte mais alta, uma parte mais antiga do cemitério. A entrada nova, onde fica o velório, é uma parte mais nova do cemitério, né? Aqui os ossários, os lóculos. E é muito fácil de errar aqui. Eu já entrei num lugar que não tem saída. Saída pra rua. O cemitério, Quarta Parada, é um cemitério que eu ainda não domino. Aqui na parte mais antiga. Eu sei que essa é uma capela, por exemplo, que a gente não precisa ali também. Não precisa nem falar que ela
há muito tempo. Pelo menos parece que está em estado de abandono, pelo menos a gente vê ela nessas condições e vê uma outra que a família cuidou de reformar ali na frente, por exemplo. Aqui também outras, né? Mas tem um certo charme também, né? O tempo não precisa ser sinônimo de deterioração, né? A gente pode manter, por exemplo, essa foi reformada. Não necessariamente está linda, maravilhosa, mas está reformada. A tinta não serve apenas para deixar bonita, né? A tinta ela tem o condão de proteger a estrutura, não permitir infiltrar, né? Ela é um isolante, um impermeabilizante, ou melhor. E aqui, pessoal, finalmente, uma das grandes estrelas do cemitério, do ponto de vista devocional, a Felisbina Miller, que está ali, representada naquela foto, do lado de outras pessoas, é bem verdade, mas ela está ali naquela foto central. Nós não encontramos em lugar nenhum a data de nascimento dela. O que a gente sabe é que a Felisbina morreu assassinada pelo seu marido no ano de 1923. E interessante que a gente hoje sabe que esse tipo de crime tem até uma tipificação própria, que é o crime de feminicídio. E a dona Felisbina acabou, claro, sua morte causou muita comoção, mas seu processo devocional não se deu por essa tragédia que decorreu de sua morte. A Felisbina acabou se tornando uma milagreira de cemitério depois das tentativas de exumação do seu corpo. Foram 3. Então, para quem não sabe, acho que eu já falei em algum outro lugar, nós adultos podemos ser exumados para outra pessoa ocupar o espaço que você está sepultado depois de 3 anos de sua morte. Entre 3 e 7 anos um adulto pode ser exumado, uma criança entre 2 e 5 anos. A dona Felisbina foi exumada 3 vezes e nas 3 ocasiões o seu corpo permanecia incorrupto, que é um fenômeno bastante comum em pessoas que recebem devoção popular e não apenas devoções populares ou devoções marginais, como é o caso da dona Felisbina, mas também em santos que foram canonizados pela Igreja Católica. Eu sempre destaco isso, né, gente? Vocês nunca vão me ouvir falar santinho popular, santa popular. Essa denominação é incorreta. Gente que faz questão de propagar conhecimento sobre cemitérios, né, suas nomenclaturas. Eu também sou um aprendiz, não sou um especialista completo, mas aprendi logo que é importante a gente usar as denominações certas. E a denominação correta para esses fenômenos devocionais nos cemitérios são descritos como milagreiros de cemitério. Então aqui a Felisbina. Felisbina sempre foi uma intercessora muito importante de questões de saúde, mas, pode ver ali, deixa eu ver, por exemplo, agradeço Santa Felisbina a graça alcançada pela vida do meu filho Chiquinho e peço a graça de curar os olhinhos dele.
mais uma graça alcançada. Exames do meu irmão, quer dizer, ela era uma grande intercessora, como vocês podem ver, de questões de saúde. Mas houve uma mudança significativa, porque a Felisbina também começou a ajudar pessoas a arrumarem emprego e resolverem suas questões financeiras. E não apenas isso. Depois de um tempo, ela contribui com pessoas que queriam passar em provas de título, vestibulares. E por último, uma característica bastante interessante que tornou a Felisbina uma intercessora de saúde de pets. E a gente vê aqui por esse exvoto. Por exemplo, agradeço a Santa Felisbina por ter curado Said da patinha, da fratura da patinha. Então, ela também se torna uma milagreira ligada a questões de saúde de pets. Mas ela é, como eu falei, também uma intercessora muito, muito, muito requisitada em várias direções, né? Pode ver pelos exvotos. É muito legal a gente observar a partir dos exvotos o tipo de graça que a milagreira alcança, né? Olha aquela ali que interessante. Agradeço a graça no mar. Agradeço Santa Felisbina o trabalho em Portugal. Agradeço a saúde do meu filho Dudu. Enfim, e uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, quando vocês forem visitar uma milagreira de cemitério, observem as diferenças das características dos exvotos, porque isso mostra que ela tem devotos em várias regiões. Normalmente, pode ver, essa aqui é bastante endêmica, essa pedra com exvoto, né? Provavelmente era de um empreiteiro, de alguém que trabalhava no cemitério aqui e que fazia para os devotos da Felisbina Miller, para as devotas dela, esse tipo de exvoto. Mas, quando você tem uma diferença muito grande de exvotos, significa que essas pessoas encomendam esses trabalhos em outros lugares. E isso, a gente... Claro, eu sou um pesquisador disso, né? Por isso que eu sei. Isso é um indicativo de que a fama da Felisbina Miller já ultrapassou essa fronteira da Zona Leste de São Paulo. Muito interessante, né? Aquele ali arrumou um emprego em Portugal. Agradeço. Felisbina. Portugal também, pelo curso em Portugal. Muito legal, né? Bom, eu gosto. Não tem jeito, eu gosto muito disso. Acho super interessante. Agradeço a Santa Felisbina pela venda da casa na praia. Uau! É isso, gente. Tá aí Felisbina Miller. Obtenção de documento. Pelos pedidos. Legal, legal. Então é isso. Vamos lá. Seguir mais um pouco. Para a deusa Dona Felisbina Miller. Descer. Essa avenida. Uma parte mais arborizada do cemitério, até porque aqui a gente já sai ali na capela. Interessante essa pilastra, essa coluna quebrada, que a gente sempre explica para as pessoas, né? Tem gente que imagina que isso quebrou e ficou assim, e na verdade não é nada disso. A simbologia ligada às colunas quebradas representam a morte
abrupta de alguém. Se fosse uma coluna serrada, cortada, cindida de maneira homogênea, certinha, ela descreveria uma morte em alguma medida esperada, né? Algo sem solução, mas quando a coluna está quebrada dessa forma, ela representa isso. São Lázaro, mais uma azulejaria do Zucca. E o que tem de interessante, e também tem gente que descreve isso como se fosse um tipo de representação de que a coluna da família, o arrimo da família morreu. Esse é um túmulo já em ruína, completamente tomado pelo mato. Esses túmulos são túmulos que eu já expliquei, mas não custa nada lembrar, né? O que acontece? As pessoas, elas recebiam antigamente uma concessão perpétua. Essa concessão ficava com a família de maneira perpétua, para sempre, portanto, desde que se cumprisse alguns requisitos, né? E aí o que a gente vê em muitos cemitérios hoje em dia é que essas famílias muitas vezes deixaram de existir ou não tem condição financeira de manter, que é um tipo de patrimônio, é um título. Um túmulo, um terreno. Olha que interessante esses fungos. Isso deve ser um veneno danado, né? Algum amigo, alguma amiga bióloga souberem do que se trata. Então essas famílias, depois de um tempo, elas... Olha que lindo esse. 1922. Esposa e mãe virtuosa. Letícia Folgore Carbone. Então essas famílias perdiam essas famílias depois que não tinham mais condição de manter, ou então acabavam as famílias mesmo, esses túmulos acabam ficando na indigência. Ali a gente já vai, é a capela central aqui, mas eu quero mostrar para vocês um túmulo não, uma capela na verdade, que tinha uma mística muito interessante, porque aqui ficou muito tempo o Luizinho, que era um garotinho que faleceu e a família havia embalsamado seu corpo e ele ficava exposto aqui, embalsamado, claro, num caixãozinho protegido, mas embalsamado. E o Luizinho foi levado daqui. Essa história é uma história que só os antigos sabem ou ouviram falar. Eu não posso pisar, lembra, né, gente? Sempre falo isso nas nossas visitas, que a gente não deve pisar nessas tampas, porque elas são muito antigas e podem não resistir o peso, ainda mais eu que sou gordinho, e cair lá embaixo, que eu sei que são muito profundas esses jazigos. Mas enfim, a história dessa capela é interessante por isso. Aqui ficava o Luizinho exposto nesse espaço que eu mostrei para vocês. Era tudo fechado, obviamente, mas há alguns anos a família levou seus espólios, né? Os restos mortais, e eles foram sepultados em outro lugar. Aqui é a capela do cemitério Quarta Parada. A gente começou a visita lá embaixo, né? Agora a gente está bem no alto aqui, numa extremidade do cemitério Quarta Parada, que é a capela central. A
A gente entra no cemitério pela Rua 5 e pela numeração a gente vê que a entrada principal era essa. Então ali ficava o portão de entrada e aqui em perspectiva a gente vê a capela do cemitério Quarta Parada. As pessoas entravam por essa alameda principal e ficavam aqui diante da capela. Hoje é uma capela ecumênica, então tem várias celebrações aqui de diferentes direções religiosas, né? Deixa eu achar, acho que aqui é a Rua 7. E aqui, reformadinho, um túmulo muito importante. Tem até um QR Code ali. Aqui está o Padre Adelino. Então aqui, como eu falei, uma referenciazinha a Santo Antônio. Ali também é o local onde... Estava falando com o senhor aqui que veio visitar a esposa finada. Por isso que eu dei uma paradinha. Mas enfim, Padre Adelino Jorge Montenegro, Padre Adelino, ele era um fervoroso devoto de Nossa Senhora do Bom Parto, inclusive brigou muito para a construção de um templo em homenagem a ela. E ele não viu isso acontecer, pelo menos não na intensidade que ele desejava, mas ele construiu a semente, que dá para a gente dizer, da igreja que hoje existe, né? Ele, em 1904, consegue organizar uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora do Bom Parto, e depois a igreja mesmo da Nossa Senhora do Bom Parto é erguida no bairro Tatuapé no dia 25 de janeiro de 1940, né? O Padre Adelino tinha morrido já, ele morreu dia 28 de dezembro de 1909. Então ele não chegou a ver a igreja que ele tanto sonhava, mas plantou a semente disso, sem dúvida nenhuma, né? O Padre Adelino é muito conhecido pela Zona Leste, tem algumas ruas, acho que tem uma avenida em homenagem a ele. E aqui no cemitério ele é muito acessado e eu estou feliz de ver, porque a última vez que eu vim tinha uma área que estava arrebentada aqui, toda arrebentada, e ela foi reformada. Estou vendo um velário, o próprio QR Code, né, umas peças em granito aqui, cinza, para demarcarem. Falta o nome dele, mas está aqui o QR Code. E ali as imagens de Santo Antônio. É Santo Antônio ou São Francisco? Agora me perdi aqui. Acho que aquele é Santo Antônio, mas esse aqui é São Francisco, né? Um cabelinho ali de franciscano. E tem essa árvore bonita que marca a presença do Padre Adelino, que é um grande intercessor para mulheres que desejam engravidar e, mais do que isso, para mulheres que têm, em alguma medida, risco em suas gravidezes e vem aqui pedir a intercessão, a proteção do Padre Adelino Jorge Montenegro no instante de seus partos. Que bonita a história da devoção e a própria história do Padre Adelino, especialmente sua representatividade aqui na Zona Leste de São Paulo. Muito marcada, como eu falei, pela presença da Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto. Então, quem for na Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, saiba que a semente desse templo e da própria organização da comunidade se deve ao Padre Adelino, esse senhor que está sepultado aqui e que a gente faz questão de lembrar.
Conversando um pouquinho com o senhor que eu encontrei aqui, que veio visitar o jazigo da família, que tá a esposa dele. É isso, né? Passa rápido esse negócio aqui, que é a vida. Passa muito rápido. Ele estava me contando que ele viveu 60 anos com ela, e ela teve uma... Ele ficou muito doente, teve um tipo de doença relacionada à família de fogo selvagem, e depois que ele melhorou, a esposa teve um problema cardíaco e faleceu. Ele está aqui lavando o jazigo da esposa, lá no fundo, ó. Bonitinho. Hoje ele me disse que é dia de Santa Rita, já foi na igreja, comprou flor para ela, na igreja, enfim. Esse é um túmulo bastante interessante, principalmente pelas besteiras que falam dele, que dizem que aqui tinha uma mulher que morreu atacada por um leão. É uma balela, né? Coisa de internet, absurdo. Em arte tumular, o leão é um símbolo de força, de nobreza, afinal, o rei das selvas, mas também serve para externar a bravura da pessoa que foi sepultada aqui. Esse leão também tem um outro condão, que é, em alguma medida, proteger de más energias, de maus espíritos e das besteiras que o povo fala, na verdade. Proteger o túmulo, proteger esse lugar de descanso de quem está sepultado aqui. A família Rossum. Então não tem nada a ver com essa conversa de que o leão que está aqui simboliza que a mulher que está sepultada aqui foi comida por um leão. Uma besteira que eu vi outro dia na internet aí. É claro que contar a história real, do real significado das coisas, nem sempre tem a mesma, quase, nem sempre não, nunca tem a mesma repercussão das besteiras que a galera fala por aí, mas enfim, cabe a gente que pesquise, faz um esforço tremendo para desestigmatizar esses lugares de memória tão especiais, tão importantes, para que todo mundo tenha uma visão mais qualificada, né, do cemitério, porque é aquele papo, né? Se a gente, quem conhecer para proteger, se a gente não conhece, é impossível alguém acreditar valor a algo que não reconheça como importante. É isso que a gente tenta fazer, né? A ideia de desmistificar o lugar não é o de falar, uau, isso aqui é um lugar, nossa, divertido, super legal, nossa, que joia, né? Filme de terror e tal. Muito longe disso. O que a gente faz é tentar mostrar outras possibilidades dentro desse território de morte, que é um território de memória, acima de tudo, né? Então, por isso que não é uma mera chatice da nossa parte trazer os verdadeiros significados que existem no cemitério e todos os instrumentos que são usados para representar simbologicamente afetos, sentimentos, tristezas, enfim, tudo que a gente encontra aqui, né? Que agora, depois de ter andado o cemitério inteiro, estou descendo de volta
não só para entrada, mas para uma rua que eu estou procurando aqui. Vamos ver se eu acho. São Sebastião, que interessante. São Sebastião, que em Narbona aqui eu tive a grata oportunidade de visitar, não apenas na Basílica de São Sebastião, mas nas catacumbas de São Sebastião, onde seus restos mortais foram encontrados na cidade de Roma. Caramba, eu tô na quadra 65, quadra 84, vamos ver. Onde é que tá a quadra 15? Que interessante ali. São Cristóvão, São Cristóforo. Muito legal. Eu vou contar depois com um pouco mais de minúcia a história de São Cristóvão, que em uma das linhas literárias sobre a história dele, São Cristóvão é conhecido como um sinocéfalo, um homem com cabeça de cachorro. Então não é difícil encontrar descrições de São Cristóvão na condição do santo lobisomem. Mas eu deixo isso para outro dia. Não é nem o lugar de falar aqui sobre isso. Já o papo é outro aqui, né? Mas é uma história bastante interessante. Já tá aí. Eu fui para Joanópolis para cuidar disso. Olha que interessante quem está aqui. Histórico presidente do Corinthians, Vicente Mateus. O Vicente Mateus nasceu no dia 28 de maio de 1908 e finou-se no dia 8 de fevereiro de 1997. Foi presidente do Corinthians, presidente histórico do Corinthians, né? Entre 1959 e 1991. Ele foi, não de forma ininterrupta, mas ele foi várias vezes presidente do Corinthians, teve títulos importantes. Um, para mim, traz uma péssima, ou dois, para mim, trazem péssimas lembranças, que são os paulistas de 77 e de 79 contra a Ponte Preta. E ele foi campeão brasileiro em 1990, aquele time histórico do Corinthians, acho, com o Neto, né? Vicente Mateus, muita gente imaginava que ele fosse português, na verdade ele era espanhol, né? E ficou eternizado por suas frases de efeito. Algumas delas eu me lembro: comigo ou semigo, o Corinthians será campeão. Outra que é icônica, tem várias, mas uma icônica também é a quando ele agradece a Antártica pelas bramas que mandou no seu aniversário. E eu estou falando de uma época que não existia Ambev, né? Na verdade, Vicente Mateus é um grande visionário, ele já estava prevendo a fusão da Ambev, né? Por isso que ele agradeceu a Antártica pelas bramas, né? Tá certo, é isso aí. Figura icônica também do esporte brasileiro, não apenas do futebol, né? Mas do esporte brasileiro. E fica aí a lembrança, especialmente aos amigos e amigas corintianos, apesar da dor do meu coração pela derrota para vocês em 77, que acho que foi a mais doída. E com o presidente Vicente Mateus, para alegria das amigas e amigos corintianos, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse rolê pelo cemitério Quarta Parada. Se vocês gostaram, lembre-se de deixar aí o like, por favor, para aumentar o alcance do nosso humilde e ainda pouco desenvolvido canal no YouTube, o canal do Que Te Assombra também nessa plataforma de vídeo. Valeu, um abração.